Agora, professor, voltando à política, uma outra notícia que chama a atenção nessa manhã de sábado: o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, pediu que a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da República apurem se houve irregularidades na abertura de uma investigação da Receita contra o ministro Gilmar Mendes, também do Supremo Tribunal Federal. Esse pedido do Dias Toffoli atende a uma solicitação do próprio Gilmar Mendes, que cobrou uma explicação sobre a abertura dessa investigação contra ele. Como é que o senhor viu essa questão, esse episódio envolvendo os ministros Gilmar Mendes e agora o Dias Toffoli do STF? Olha, todos os brasileiros são iguais perante a lei. O Gilmar Mendes se acha acima dos normais dos brasileiros, mas não é. Ele imagina, Gilmar Mendes, que está em vigor no Brasil a Constituição Imperial de 1824, o capítulo referente ao poder moderador, que transformava a figura do imperador em inviolável, sagrada e que não responderia sobre os seus atos. Gilmar Mendes acha que é o imperador. Não, Gilmar, aqui é uma república. Todos são iguais perante a lei. Você não está acima dos outros. Se eu, você, nós, todos os brasileiros podem ser investigados pela Receita Federal, a minha pergunta é por que o Gilmar não pode? Ele está acima da lei? Não. Foi feito algo de ilegal em relação a ele? Não. Se ele tem as mãos limpas, ele e a mulher, as mãos limpas, viu, Gilmar? Depois esse vídeo chega a você. As mãos limpas, não tem nenhum problema. Eu, Marco Antônio Villa, tenho as mãos limpas, viu, Gilmar? Então a questão que se coloca é isso. Ou seja, se o senhor tem as mãos limpas, qual o problema? O senhor acha que está sendo coagido pela Receita Federal? A Receita Federal faz isso com pente fino com milhões de brasileiros. Por que não pode fazer com o senhor? Volto a insistir, o senhor não é o imperador do Brasil, não há poder moderador, a sua figura não é inviolável, sagrada e não pode recair em nenhum processo. E nós estamos sob a vigência, viu, seu Gilmar, da Constituição de 1988 e não da Constituição de 1824. Sendo assim, todos são iguais perante a lei. Gilmar não está acima da lei e a Receita Federal está dentro das suas atribuições legais. Ponto final. Professor, ainda em relação à política, já tivemos aí a conclusão da primeira semana da nova legislatura, o Congresso já finalizou os trabalhos em relação a principalmente a colocação na pauta de reformas importantes para o país, principalmente o pacote apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a tão sonhada reforma da Previdência. Dessa vez vai, professor, o governo parece que tem o Congresso aí bem articulado, está nas mãos do governo. Enfim, dessa vez parece que o quadro é melhor, é mais apresentável, é mais, enfim, definitivo, não, professor? Olha, a reforma da Previdência, há tempos atrás, muitos diziam que não era necessária. Hoje, se discute qual reforma, portanto, demos um passo. Ninguém mais diz que não é necessária. Gente em sã consciência, gente que não delira. Ela é mais que necessária, está claro, para ter a perspectiva no futuro de reequilibrar as contas públicas. Isso qualquer pessoa que sabe somar 2 mais 2 igual a 4 sabe da sua necessidade. Ponto. A questão que se coloca, e eu tenho insistido nisso, esse é um assunto para profissionais, ou seja, a articulação Palácio do Planalto Congresso Nacional tem de ser realizada por profissionais. Ou seja, por exemplo, o relator da reforma da Previdência tem de ser um deputado com larga experiência na casa, que conheça o funcionamento da casa. E por quê? Porque a tramitação começa pela Câmara dos Deputados. 2 votações, depois vai ao Senado, mais 2 votações. Tanto na Câmara como no Senado é necessário quórum constitucional, 3/5, o que não é fácil obtê-lo. Isso é fundamental. Sendo assim, o Palácio do Planalto vive uma situação anômala. Que situação anômala é essa? O presidente da República, depois de 3 intervenções cirúrgicas, está aqui em São Paulo, em processo de recuperação, e as notícias de ontem são bastante positivas, né? E não está em condições, evidentemente, de exercer plenamente a presidência da República. E por que isso é importante? Porque o governo soltou alguns balões de ensaio sobre várias reformas da Previdência, ou seja, sobre itens importantes. E no presidencialismo,
Quem tem a última voz é o presidente da República. Então, ele que vai apontar o dedo e vai dizer, a reforma é essa. E por que isso é importante? Porque vai ser aquilo que vai ser negociado com o poder legislativo. A grande questão é que há um vazio, tendo em vista, como eu disse, essa situação anômala em relação ao presidente da República. Aí, aquilo que o cenário está bem desenhado, ou seja, fraqueza do PT, fraqueza da oposição, um sentimento de necessidade dessa reforma, abre caminho para alguns ministros que são muito capazes em sua área, mas não sabem articular politicamente. Quem? 2 pontos. Paulo Guedes. Paulo Guedes montou uma excelente equipe no Ministério da Economia, mas não é um articulador político. Vide o episódio da eleição do Senado. Ele estava articulando com o criminoso Renan Calheiros. E fez reuniões com o Renan Calheiros, estava apoiando o criminoso Renan Calheiros, quando a sociedade e o Senado não queriam Renan Calheiros. Ou seja, ele fez uma péssima articulação política, que o Davi Alcolumbre acabou sendo eleito no sábado passado, no mais uma cobertura histórica da Jovem Pan, como vimos. Sendo assim, ele deu uma declaração absolutamente infeliz sobre a questão das estatais, dizendo que são filhos drogados, tal. Uma metáfora pavorosa. Ele não sabe fazer articulação política. O local em que ele é capaz é o Ministério da Economia. Então, nessa disputa no interior do governo, ela é muito nociva para que o início do trâmite da reforma da Previdência se dê da forma correta. Ou seja, a questão agora é o retorno do presidente de São Paulo a Brasília, o seu pleno restabelecimento para o exercício das funções presidenciais, e a questão central é da reforma da Previdência. E aí pôr um pouco de ordem na casa. Por que isso é importante? Essa reforma, ela é fundamental, é ela que vai explicar, caso seja aprovada, vai dar as condições para o sucesso do quadriênio presidencial. Ela tem de ser muito bem encaminhada. A sua derrota será a derrota do quadriênio presidencial. A sua vitória será a vitória do quadriênio presidencial. Sendo assim, ela é importantíssima e tem de ser feito por profissionais da política. O senhor citou até um ponto importante, a aprovação da reforma da Previdência, ela pode ser então um divisor de águas, né? A medição de força aí do governo, porque uma reprovação seria caótica para o governo, enfim, uma aprovação já levaria aí a potencialização de aprovar novos projetos, não? Basta acompanhar o movimento no mercado nessa semana que está se concluindo. Né? Houve essa confusão em relação à reforma e os indicadores da Bovespa mostram o índice Bovespa de forma muito clara. Né? Ou seja, é nessa hora, para mover as peças de xadrez, não é para qualquer iniciante. Por exemplo, pegar um livro de xadrez básico e aprender abertura Rui Lopes, P4R, etc. Precisa ser alguém que domina o tabuleiro, não é qualquer um, nem parlamentar, e nem no Palácio do Planalto qualquer pessoa que se imagina que tenha condições de fazer essa articulação política. Hoje, tudo no Brasil, a reativação da economia, um desenvolvimento com um crescimento de 5%, 6% ao ano, reequilibrar as contas públicas, sinalizar para o mundo que as condições do Brasil elas estão profundamente alteradas para o bem, passa e a condição sine qua non pela reforma da Previdência. Daí a necessidade de ter uma reforma articulada, bem articulada pelo governo, e a relação política com o Congresso Nacional seja feita por profissionais da política e lá no Congresso escolher lideranças capazes nas duas casas para a tramitação da proposta. Não pode ser como agora, ter líder do governo, um deputado de primeira legislatura. Isso é piada. Isso é piada, que não sabe convocar uma reunião, não sabe escrever um WhatsApp, escreveu errado, não tem condições. Aí você joga contra o time, né? Contra o seu próprio time. Então é condição indispensável, pessoas responsáveis, com habilidade política, com conhecimento das duas casas no Congresso, né? E que consigam negociar. O presidente Rodrigo Maia, na Câmara dos Deputados, vai ter, por exemplo, papel fundamental, que me parece que a questão central não será a aprovação no Senado, que tem um cenário mais tranquilo, vai ser na Câmara. Por isso que é fundamental o retorno do presidente, o pleno exercício das funções presidenciais, uma articulação segura no Palácio do Planalto, para que essa reforma possa, por volta de junho, julho, antes disso é improvável, ser aprovada e a partir dali o Brasil enfrentar outros grandes desafios. Muito bem, aí o professor Marco Antônio Villa. Professor, hoje à tarde Santos e Mirassol no Pacaembu, hein? Vai repetir o Ituano? Não vai tomar mais 5 não, né?
Não, vai ser 3-0, pode registrar. Tá anotado, então, no Pacaembu, hein? Dá pra ir, dá até pra aproveitar o sabadão. Valeu, professor, até mais, até semana que vem. Até mais, grande abraço a todos.